Você anda passando raiva nos postos de combustíveis? Consegue engolir o que está acontecendo com a gasolina subindo tanto aqui no Brasil? E por que os preços se baseiam no dólar se nós fabricamos o nosso próprio combustível? Procure uma posição confortável e se prepare para entender o que realmente acontece com o preço da gasolina. E para não ficar andando na reserva, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não economize no like, ok? Pois aqui falamos tudo sobre finanças e empreendedorismo para pais ou futuros pais nota 10. Olá família, eu sou o Victor e hoje vamos falar a verdade sobre tudo que vem acontecendo em relação aos preços da gasolina que não param de subir. Então, vamos lá. Por que a gasolina está tão cara? A primeira coisa a entender é quem decide o preço do nosso combustível. E por mais que ouvimos o presidente falando bastante sobre o assunto e também os governadores, existem diversos fatores para esta alta. A ANP é a entidade que regulamenta o mercado da gasolina e derivados do petróleo no Brasil. A Petrobras possui uma forte influência sobre a política de preços do combustível, pois é a principal empresa do setor e por muito tempo foi a única no país. Entretanto, será que o problema está com a Petrobras, que está lucrando em cima de nós brasileiros? Vamos analisar. E para desvendar esse mistério, eu vou resumir todos os passos da gasolina até chegar nas bombas de combustível. No caso da Petrobras, que é a maior empresa do setor do país, a ordem de forma resumida é a seguinte. Primeiro, a Petrobras realiza a extração do petróleo e essa extração é feita no meio do oceano. Segundo, por meio das refinarias, a estatal transforma o petróleo extraído em uma primeira versão de combustível chamada de gasolina A, considerada pura. Terceiro, a Petrobras vende a gasolina A para distribuidoras. As distribuidoras compram etanol a nível de usinas produtoras para misturar a substância no material produzido pela Petrobras e dar origem à gasolina C, utilizada nos carros. As empresas distribuem essa gasolina final para os postos de combustíveis. Resumidamente, esse é o processo. Com isso, qualquer alteração em ao menos um desses fatores terá reflexo no preço que eu e você pagamos na bomba, para mais ou para menos. Ah, mas Vitor, eu só vejo alteração para cima, não existe queda de preço no Brasil. E eu também concordo. Mas temos um exemplo da queda da gasolina e talvez você se lembre. Tudo isso por causa da pandemia. No ano passado, na semana de 24 de abril de 2020, para ser mais exato, o preço era de R$ 2,87, quando nós estávamos em lockdown. Naquela época ninguém estava saindo de carro, os postos cheios de combustível e nenhum carro para abastecer, ou seja, o preço despencou. Pena não poder dizer que sinto saudades daquela época. Mas até aqui podemos entender um pouco o funcionamento da estatal. Uma empresa onde tem os seus custos para produzir e precisa ter lucro para funcionar. Desde o petróleo retirado até a gasolina C, cada processo existe um custo que automaticamente encarece o preço. Mas para conseguirmos completar este quebra-cabeça, vamos entender os impostos que são cobrados em cima do litro de combustível. Será que o problema está aí? Quais impostos são cobrados e por que existem impostos no combustível? Vamos entender. Os impostos são um dos fatores que mais impactam o valor da gasolina. Por volta de 40% do combustível é composto só por impostos, em especial por ICMS, que é estadual e varia de acordo com a região, o CID, que é cobrado pela importação e comercialização da gasolina, o PIS/PASEP e o COFINS. O ICMS é o mais discutido entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Bolsonaro quer uma redução no ICMS, pois é o imposto que vai direto para os estados. Semana passada, o governador de Minas, Romeu Zema, rebate em suas redes sociais dizendo: a lei de responsabilidade fiscal impede que qualquer governante mexa na receita ou despesas sem outra fonte para compensar. Ele afirma que, com os 25% arrecadados, Minas utiliza para saúde primária, educação básica e serviços. E ainda faz uma crítica direta ao presidente dizendo: Brasília deveria rebater a forma tributária e um novo pacto federativo que permitisse, inclusive, facilitar a redução de impostos. Terceirizar a culpa é típico de quem prefere repassar a outros aquilo que não consegue resolver. Agora que entendemos os impasses dos impostos e o impacto que eles têm no preço da gasolina, vamos a um outro fator que é bem polêmico, que é a alta do dólar ou a desvalorização do real, assim impactando diretamente no preço do combustível. Victor, você chegou no ponto que eu queria entender. Se nós produzimos tudo aqui no Brasil, por que o preço é com base no dólar? E esta é a última peça para completar o nosso quebra-cabeça sobre os mistérios do preço da gasolina e assim encontrar os vilões dessa história. Para isso, vamos falar sobre o preço do petróleo. O petróleo é a matéria-prima da gasolina, como todos sabem.
O seu preço varia de acordo com a cotação de mercados internacionais. O valor é cotado por barril. As duas principais referências de preço no mundo que regulam as cotações internacionais são o Brent e o WTI. Por isso, se o preço do barril de petróleo está mais alto, pode-se esperar que o preço da gasolina também aumente. Além disso, o petróleo é comercializado em dólar. Então, se a moeda brasileira, o real, se desvalorizar em relação ao dólar, fica mais caro adquirir petróleo para produzir gasolina. Esse valor mais alto tende a ser repassado para a cadeia de produção e chegar aos consumidores. Além disso, o preço do barril de petróleo está acima de $70, resultado de um aumento de quase 35% desde dezembro de 2020. Isso contribui para as altas nos preços. A Petrobras afirma que seus preços têm como referência os preços de paridade de importação e, por isso, os valores acompanham as variações de valor dos produtos no mercado internacional e taxa de câmbio, o que teoricamente justifica o fato de que, embora o petróleo da Petrobras seja produzido no Brasil, o preço continua sendo influenciado pelas cotações internacionais. Mas aqui está a grande polêmica. Será que é justo nós pagarmos o preço do barril de petróleo baseado no dólar? Aliás, uma curiosidade. Sempre ouvimos falar nos noticiários sobre o barril de petróleo. Você sabe quantos litros de petróleo cabem em um barril? Sei que essa informação não vai mudar as nossas vidas, mas a curiosidade é o que nos impulsiona a fazer grandes feitos. Então, atualmente, um barril corresponde a quase 159 litros de petróleo, sendo que o petróleo bruto varia, mas espera-se que um barril típico produza pouco mais da metade da gasolina, ou seja, 51,4%, depois 15,3% em diesel, 12,3% de combustível de aviação, gás 5,4% e coque a 5%. Bom, voltando ao preço da gasolina, como podemos ver no gráfico da própria Petrobras, do valor total da gasolina, aproximadamente 33,8% são de responsabilidade da Petrobras. A Petrobras é responsável por extrair e refinar o petróleo que será transformado na gasolina A, utilizada pelas distribuidoras para produzir o combustível que estará nos postos. Os impostos CID, PIS/PASEP e COFINS chegam a 11,4%. O ICMS tem uma fatia de, em média, 27,8%. O custo do etanol anidro representa em torno de 17,2% do valor do combustível. As empresas que atuam na distribuição e revenda de gasolina também retiram seus lucros, que representam aproximadamente 9,8% do preço do combustível. São empresas como os postos de combustíveis. Então, podemos dizer que o preço está tão alto com base nesses fatores. Quero que você me conte a sua opinião sobre o problema. Você acha que o problema está na Petrobras? Ou talvez nas distribuidoras? Ou você acha que os impostos que estão deixando os preços insustentáveis? Escreva aqui nos comentários, ok? E agora eu tenho a notícia que você não queria ouvir, aliás, a notícia que nem eu gostaria de dizer. Segundo especialistas, a tendência é que o dólar suba novamente. Além disso, nós estamos perto das eleições presidenciais e o dólar sempre sobe neste momento. As eleições de 2022 terão muito risco político e isso repercute no câmbio, ou seja, diversos fatores que influenciam no aumento do preço do combustível mostram que provavelmente o preço pode subir mais uma vez. Porém, calma. Essa pode ser a última alta do combustível. De acordo com o FEA-USP, essa pode ser a última alta do petróleo. Isso porque, a longo prazo, a tendência é que cada vez mais nações deixem de lado o uso do óleo como combustível, com a migração para uma economia de baixo carbono, por meio da adoção de fontes renováveis de energia. Como já vimos nos movimentos das fabricantes de automóveis, investindo cada vez mais em veículos elétricos. Segundo especialistas, o petróleo já está entrando em sua fase final, porque é um compromisso dos principais governantes do mundo reduzir as emissões poluentes na atmosfera. O petróleo não vai morrer, ele vai continuar sendo necessário para outras coisas, como para a fabricação de plástico, por exemplo, mas isso vai demorar. Então, no curto prazo, prepare o seu bolso, tente economizar, faça o que puder a pé ou de bicicleta, por exemplo, para evitar precisar abastecer tanto o carro. E a longo prazo, a expectativa é que a produção e o consumo de combustíveis mude, e esse seja um gasto que vai ficar apenas na memória. Bom, é isso, família. Deixe nos comentários a sua opinião, pois eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, deixe um like aqui, pois isso nos ajuda bastante. Se inscreva no canal e compartilhe com a sua família e seus amigos, ok? Então, até o próximo vídeo.